Claro, e hoje a gente vive também um cenário, né, que teve a mudança da Da lei. legislação recente, né, em que agora não precisa mais da assinatura do cônjuge, é, 21 anos. a idade caiu para 21 anos e não é necessário ter filhos, né, para fazer a cirurgia de esterilização. E a gente participa de muitos debates entre urologistas em que a maioria se coloca contra fazer a esterilização em homens que não têm filhos, né? Então é aquela questão, né? A maternidade ou a paternidade Tem que ser para é para todos? todo mundo. Tem pessoas que têm isso muito Muito claro, que não definido. quer aquilo. Então, assim, eventualmente, se é um paciente muito jovem, de 21, que acabou de pensar no assunto, ainda está com a ideia muito imadura ali na cabeça, a gente pede para ele conversar com alguém, ou encaminha para um psicólogo, vai elaborar isso melhor, vão conversar isso, porque é uma solução definitiva, né? Isso tem que deixar claro para o paciente. Existe uma cirurgia de reversão de vasectomia, mas a cirurgia de reversão ela tem 70% de chance se feita no primeiro ano. E o resultado, né? E esse percentual vai decaindo ao longo do tempo, porque vai comprometendo também a produção de espermatozoides do homem a longo prazo. Então, 20, 30 anos depois da vasectomia, já fica complicado achar espermatozoide naquele testículo. Então, ele precisa ter consciência de que isso é um caminho definitivo, que é indicado realmente para quem não quer ter filho mesmo. Então, mas não é impeditivo, inclusive por lei, que esse paciente Faça. faça a vasectomia mesmo sem ter filhos e mesmo sendo jovem. Ele só precisa ter essa ideia bem amadurecida, né? E poder conversar, às vezes, com um psicólogo, com alguém que consiga ver, entender quais são os motivos reais daquele paciente, se realmente é uma pessoa que não quer ter filho, tá tudo bem, Tudo né? bem. Para jovens, eu tento falar também em relação à esterilização, que é definitivo, e que sim, também existem técnicas de reversões com resultado mais pobre, que 70%. E agora existe uma técnica que não é só obstruir a trompa, mas de tirar realmente a trompa. Estudos novos têm mostrado que o câncer de ovário ele tem origem em células da trompa. Então, se é uma mulher que já definiu que não quer ter filho, é o mesmo caso da mulher que tira o útero, uma esterectomia, ela não vai ter filho mais, não faz sentido a gente manter a trompa, que tem um potencial ali de dar um câncer no futuro. Entendi. Então, a técnica, por exemplo, a mais indicada seria o quê? Remover, fazer essa salpingectomia, né? Que é tirar mesmo a trompa. E aí ela tem que entender que se existe um arrependimento depois de uma trompa tirada, o caso é fertilização, né? Exato. É. Então, isso tem que deixar muito claro. Eu acho que o combinado não sai caro, né? Uhum. E ela você me pergunta assim, eu preciso da autorização do meu parceiro? Não precisa, mas é bom? Não é bom a autorização, mas é bom a conversa entre o casal, porque quando você está falando de planejamento familiar, você está falando de sonhos, de desejos que podem ser diferentes dentro desse casal. Então, você não quer ser mãe, mas ele pode querer ser pai, e aí? Exato. Nós vamos continuar juntos, E, né? e que você falou da fertilização, isso é importante, porque tem alguns pacientes que falam, eu tenho certeza, mas por via das dúvidas eu quero congelar o meu sêmen. Ok, é uma possibilidade, não está errado fazer isso. Mas é preciso que ele entenda o que é uma fertilização in vitro, E qual que é o custo né? envolvido, né? Qual o Porque tem custo tem que deixar muito bem financeiro, alinhado, né? né? Financeiro e qual o custo, principalmente para a mulher, né? Que ela vai ser submetida a um tratamento que dá um desgaste hormonal. Um desgaste emocional, um Uhum, desgaste hormonal e também que essas medicações são importadas. Então a né? gente tem que falar sobre o custo disso também, né? As pessoas pensam que o congelamento de óvulos ou a própria fertilização, o mais caro, às vezes ali é o profissional, a anestesia, né? O mais caro é o medicamento que você está usando. É. Então, assim, o que que isso é? Se é um caminho, né? Então, se você vai escolher esse caminho, né? Esse caminho tem um preço, tem um custo e é um caminho que às vezes não é um caminho tão fácil assim. Então, é importante nessa conversa sobre um método definitivo, que muitas das vezes o paciente lê, tudo bem, eu vou fazer a vasectomia, mas se eu arrepender, amanhã eu faço uma fertilização. Como se fosse, né, assim, Como se fosse uma coisa mais simples, né? brincadeira. Claro, assim, hoje a fertilização está muito mais popularizada, tem protocolos muito melhores do que antigamente. Hoje é uma coisa mais acessível do ponto de vista médico, mas não é um preço, um valor que todo mundo consegue pagar, né? Então a É gente precisa, inacessível a maior parte, a né, maior da parte da população. população. Então, assim, é preciso que esse paciente saiba desses custos
e do que a esposa ou, né, ou a parceria dele vai ter que passar naquele momento para conseguir um filho via fertilização in vitro. Aí, nesses momentos, por exemplo, da conversa do planejamento familiar, eu acho bom que o parceiro vá à consulta. Porque às vezes as pessoas me perguntam assim, Júnior, mas na consulta ginecológica, o que é melhor? É melhor a mulher ir sozinha? Então, por exemplo, na parte que vai falar sobre uma questão sexual, de vai fazer um exame ginecológico, é o momento que a pessoa tem ali, que a mulher tem de intimidade, de expor suas questões íntimas, de ter mais liberdade com o ginecologista. Então, na parte do exame ginecológico, se entra junto com o parceiro, eu pergunto, né, para ela se ela deseja que ele saia, para a gente conversar melhor ali no exame físico. Eu vejo que as pacientes ficam mais confortáveis no exame, não tem ninguém, né? Uhum. Mas, por exemplo, conversar sobre o planejamento familiar é o momento que esse homem volta. Uhum. E falar sobre isso, tirar as dúvidas. E como o homem ele só procura o médico quando doente, eles são muito carentes de informação. Então, eu faço esse trabalho de acolhimento no consultório de atender as questões do parceiro também. Claro. Ouvi-lo, né? Então, ou a consulta é da mulher, mas existe ali 5, 10 minutos que seja, para a gente falar sobre prevenções dele em saúde também, né? Principalmente se é uma mulher que eu fiz o diagnóstico de alguma lesão por HPV, eu explico sobre a vacina. E dessa parte da contracepção, eles têm dúvidas, não perguntam, né? E às vezes a própria parceira tem dificuldade, mesmo ali a consulta tentando procurar uma linguagem mais clara, ela tem dificuldade de reproduzir tudo que foi falado. Então, eu acho que é um momento interessante no final da consulta chamar para conversar sobre planejamento familiar. E o tanto que o planejamento familiar e a contracepção também melhora a saúde sexual do casal. Ficam mais tranquilos. Eu tive um caso muito interessante, um paciente que me procurou, um paciente relativamente jovem, eu acho que 50 anos hoje é o auge da idade. Eu falo com meus pacientes, 50 anos estou velho. Não, 50 anos você está ótimo, você está aí no meio da vida. Né? Os novos 30. Os novos 30. Então, 50 anos com uma disfunção erétil psicogênica, claramente psicogênica. Psicogênica, né, para quem não sabe, é quando não existe uma causa orgânica. Ele tem todo o sistema hormonal, todo o sistema vascular funcionando bem, mas não consegue ter uma ereção. E eu conversando com ele, a gente entendendo um pouco melhor por que ele tinha essa disfunção erétil, eu descobri que ele tinha acabado de ter um terceiro filho que não foi planejado e que ele estava em pânico de ter um quarto filho. E que esse pânico de ter o quarto filho fazia não ter desejo sexual. Ter essa disfunção erétil. Então, ele até tinha vontade, entendeu? Ele até chegava a procurar a esposa, mas chegava na hora, eu acho que ele pensava na possibilidade do quarto filho, tinha uma descarga adrenérgica, a adrenalina fazia o quê? Fechava a artéria do pênis, abria a veia, esvaziava, ele perdia a ereção. Eu falei, não, então nós vamos fazer uma vasectomia. Se o seu medo é tão grande assim, isso justifica mais do que você já tem uma prole de 3 filhos. Né? Hoje em dia, sustentar 4 filhos é algo muito difícil, não é para qualquer um. Né? Então, sim, justifica você fazer uma vasectomia. Expliquei sobre a cirurgia, ele tinha várias ideias erradas. Né? O que eu falo para o paciente, você vai ejacular. Eu falo, imagina um suco de laranja, que é natural. Você vai passar e tirar os gominhos e vai ficar o suco do mesmo jeito. Vai mudar um pouquinho a característica? Talvez mude um pouco, mas o que vai importar é que você vai continuar ejaculando um esperma sem sêmen, né? Um esperma sem espermatozoide. Uhum. Então, desmitifiquei isso na cabeça dele, fizemos a vasectomia, a disfunção erétil foi embora. Foi embora. E não precisou de Viagra, não precisou de nenhum medicamento. É o que acontece também no público feminino, na mulher que tem pocofobia, né, que é um medo excessivo de engravidar, ou a mulher que não quer engravidar, né, ela me pergunta assim, Júnior, mas se eu usar algum método, uma pílula anticoncepcional que bloqueie minha ovulação, eu vou ter muito impacto na libido? Às vezes não. Muitas vezes, você tá com um método contraceptivo, vai te deixar, principalmente a mulher, né, que vai gestar, né, vai deixá-la muito mais confortável para ter relação. Então, essa ideia de que todo método ele é castrador, ela é uma ideia errada. Exato. Tem pacientes com pílula que, tomando certinho, né, o paciente que está usando um DIU, ela sabe que ela não vai ter gravidez, ela vai estar muito mais voltada a buscar o prazer. Aí que a gente falou sobre prazer feminino, né? Então, para ter o prazer, tem que existir uma contracepção eficaz. Exatamente. E quando você fala de castração, isso é engraçado, assim, porque muitas vezes o paciente chega e fala assim, doutor, brincando, né? Eu vim castrar. Eu vim aqui para castrar. E, na verdade, ele está querendo dizer que ele veio fazer vasectomia. Aí eu falo, tá, então beleza, mas você vai querer colocar prótese?
Falou, como assim? Ué, porque você vai tirar os testículos, a gente vai ter que colocar uma prótese, vai ficar com o saco vazio? Não pode, né? Aí, não vim fazer vasectomia. Eu falei, vasectomia não é castração, né? Castração é você tirar as gônadas, é você perder a testosterona, é você perder hormônio, é você... A vasectomia simplesmente vai obstruir a saída do espermatozoide dentro do seu testículo para a vesícula seminal, que é da onde ele é ejaculado. E sua testosterona vai continuar sendo produzida e vai para a sua circulação sanguínea da mesma forma, seu testículo vai continuar trabalhando da mesma forma, só vai ter esse pequeno detalhe do espermatozoide que não vai estar mais no seu esperma. Então, assim, essa questão da... aliviado, né? E aí ele fala assim, a ideia de que a vasectomia é uma castração é muito difundida. Essa ideia que o procedimento ele é muito maior do que ele é, na verdade, né? E que, às vezes, a capacidade do homem fecundar alguém está ligada também na virilidade dele. Isso a gente vê muito em outro cenário, que é o cenário do homem fértil. Aquele homem que quer ter filho, que vai fazer um espermograma, etc. Enfim, depois de todas as pesquisas, ele descobre que realmente ele não consegue ter um filho. Ele se sente o último, ele não se sente homem. Ele acha que ele não é capaz de engravidar uma mulher, então ele não é homem, segundo aquele dispositivo que a sociedade entregou para ele, né? E para a mulher também ser tão cruel, né? Porque as mulheres que querem ser mães, né? Tem até um nome, né? Tentantes, né? Uhum. Elas se sentem culpadas por não conceber. Então, assim, é uma coisa que eu quero, que a sociedade me exige e eu não consigo. Exato. Então, isso é um ponto de muita frustração, né? É uma consulta que, às vezes, você tem que acolher ali aquela parte que está machucada mesmo da mulher e sente muito isso que você falou, que se sente menos mulher porque ela não vai ser mãe, principalmente na mulher que teve uma questão ginecológica. Eu gosto de voltar à minha história pessoal, né? Que a minha mãe faleceu quando eu era nova e meu pai ressignificou a vida dele, casou de novo. E eu tive uma mãe excelente para mim. Então, existem várias formas de maternar. Eu gosto de falar isso na consulta, não de incentivar a pessoa a não fazer nenhum tratamento, mas existem casos de mulheres que, por exemplo, tiveram que fazer uma cirurgia, tirar o útero, e não tiveram essa possibilidade, na época que aconteceu o diagnóstico e o tratamento da doença, de fazer um congelamento de óvulos, de pensar numa barriga de aluguel. Uhum. Então, aquela mulher, ela sente assim, eu tinha desejo de ser mãe, então eu não vou ser mais nessa vida. Tem outras formas de maternar e a gente precisa falar mais sobre isso. E o tanto que, assim, se está fazendo... o tanto que o paciente está fazendo algo que é dele, que é genuíno dele, ou é algo que ele está cumprindo um papel social, né? Eu preciso ser pai porque é isso que as pessoas esperam de mim. É aquilo que quando eu vou no Natal de família, a vovó e a titia viram e falam assim, e aí, e o netinho, tá vindo ou não tá vindo, né? É aquela pressão social de exercer aquele papel de pai ou de mãe, ou realmente é uma vontade genuína sua? Realmente você quer ter filho? E se é isso mesmo, vamos embora. Vamos achar uma causa, vamos achar uma opção. A gente tem várias opções hoje, né, para infertilidade, graças a Deus. Claro que isso vão ter custos, né, diferentes, então isso também não vai ser acessível a todas as pessoas. Mas se é algo genuíno, acho que vale a pena a pessoa ir atrás. E eu acho que essa questão da acessibilidade, a gente não pode julgar o outro, né? Porque às vezes muitos médicos deixam de indicar procedimentos ou recursos que existem dentro da medicina pensando que a pessoa não vai ter acesso. Então você não sabe. Pela né? profissão da pessoa, né? Então, falar sobre uma mulher, sobre o planejamento familiar, ou se ela não está inserida num contexto de família dela, né? Se ela está, por exemplo, sem parceria ou é solteira, não tem problema nenhum você falar com ela de congelamento de óvulos. Então, é sim um procedimento caro, poucas pessoas têm acesso, mas ela pode ser uma paciente que vai se beneficiar e tem que ser conversado com a mulher, que não é um cenário catastrófico hoje, porque tem muito recurso e o congelamento de óvulos está dentro disso, né? Isso. Mas a mulher, depois de 35 anos, os nossos óvulos têm a nossa idade. E a gente vai perdendo não só em quantidade, mas em qualidade. Então, a chance da gestação espontânea, ela cai. Então, a mulher que pensa em ter o filho mais para frente ou ainda ela não se decidiu, tem que ser falado com ela. E o momento é na consulta com o ginecologista. Exato. Isso me chama muita atenção. A Jennifer Aniston, que é uma atriz que eu adoro, ela nunca falou muito sobre isso publicamente e recentemente ela falou que
nunca em uma consulta com ginecologista, alguém propôs para ela o procedimento. Então, às vezes, tem mulheres que têm acesso, né? Sim, Que fácil têm acesso. fácil acesso, e não foi conversado com ela sobre essa possibilidade. Vejo mulheres no meu consultório, às vezes a primeira vez que vai ouvir falar sobre congelamento de óvulos é comigo, porque eu fiz o procedimento também, então elas me sentem um pouco mais confortáveis de falar com uma mulher que já fez, né? Não que existe mais veracidade no que eu falo porque eu fui submetida ao procedimento, mas dá mais confiança de, poxa, se ela escolheu para ela esse caminho, ou se eu não tenho certeza, ou se eu quero deixar mais para frente, por que eu não posso pensar sobre isso também? E pensar nisso para o segundo filho também. Claro. Porque muitas já têm o primeiro, mas está ali muito envolvida naquela maternidade que está difícil, sem rede de apoio, vai deixar o segundo para 40 mais. É uma possibilidade congelar. Claro. E é importante a gente ter essa conversa sobre as possibilidades de recursos que existem com todos os tipos de pacientes. Porque, na verdade, as pessoas têm prioridades, né? Então, é muito comum a gente ver, às vezes, na clínica de fertilização, né? Eu trabalho em algumas clínicas de fertilização, a gente vê casais que não são o perfil de casal que se esperaria estar fazendo aquele nível de investimento para ter um filho. Mas para aquele casal, aquilo é muito importante. É um sonho de vida, né? Então, às vezes, ele deixa de comprar um carro, de pagar uma parcela de uma casa, de fazer um outro investimento que, às vezes, seria mais... para as outras pessoas seria mais importante, mas para aquele casal não é. O profissional Então, assim, de saúde, você precisa, né, expor para aquele paciente quais são as opções. Ó, você vai ter isso, a chance de sucesso é tanto, o dinheiro, o investimento que você vai fazer é tanto, e para o casal poder decidir, né? Não cabe o médico decidir escolher isso. por eles, Exatamente. né? A gente não pode escolher pelos nossos pacientes. Eu falo muito sobre essa questão de escolha financeira no momento da vacinação, no consultório. A vacina é muito cara, né? Quando você conta para o paciente que é uma vacina que protege contra câncer de garganta, de vulva, de câncer de colo do útero, aumenta a sua proteção para 90%, para proteger contra o câncer, ela entende a diferença de valor e preço. Então, realmente é um custo alto. A maior parte da população não consegue vacinar com a vacina que a gente tem privada, mas não é função minha escolher isso. Minha função é dar informação, explicar também sobre o custo, e a paciente que decide. Exatamente. Ela vai para casa, ela vai pensar, ponderar, ver os prós e contras, e às vezes deixar de fazer alguma coisa com aquele dinheirinho que está sobrando ali para você vacinar pode ser uma opção, Pode ser uma ou opção. não. Né? E do congelamento, eu acho que, às vezes as pessoas me falam assim, mas você acha que tem poucos procedimentos, ou as pessoas procuram pouco congelamento por conta do custo? Não, eu acho que é falta de informação. Então, às vezes, tem uma fantasia assim, que, por exemplo, na minha família todo mundo conseguiu engravidar, ou todo mundo teve parto normal. Tem tanta fantasia dentro dessas questões genéticas e hereditárias, né? Que a pessoa, às vezes, qual que é a chance maior? Então, a gente tem que pensar em chances, né? É impossível ter uma gravidez espontânea com 45, 47 anos? Não é impossível. Você está ovulando. Muitas mulheres chegam na menopausa com 50, 52 anos, está ovulando, né? Está menstruando todo mês, está tendo ovulação. Então, é possível. Mas a chance, se ela diminui e eu tenho a possibilidade de fazer como se fosse um seguro, né? Por que não investir? É exatamente um seguro, né? As seguro nem sempre você quer usar, né? A gente você usa quando precisa, mas você tem a tranquilidade de saber que existe aquilo ali. Exatamente, a gente não quer usar. Né? Que na falha de um processo natural, que no insucesso de uma concepção natural, você já tem congelados os óvulos que você pode lançar a mão. É a mesma coisa que eu falo com os pacientes que vão fazer o congelamento de sêmen, que vão ser submetidos a algum tratamento que pode ser gonadotóxico, né? Para o caso de câncer, por exemplo, todos os tratamentos eu falo amplamente. Você precisa congelar antes. Você sabe se você vai ou não vai usar o seu esperma para ter um filho? Ainda não sei, mas olha, lá na frente, se você decidir, um recurso. Pode ser tarde demais, né? Se você decidir e não tiver feito agora, pode ser tarde demais. Então, você fazendo como se fosse um seguro, você deixa o seu esperma congelado. Se lá na frente você realmente não quer mais ser pai, você descarta aquele sêmen.
Pronto. É tranquilizar nossas decisões, né? Deixar a vida já é muito difícil, então a gente tem que usar a medicina para deixar nossas decisões mais fáceis. E às vezes o caminho é postergar a decisão, né? Então, Exatamente. muitas mulheres elas se veem mães dentro de uma parceria, dentro de um relacionamento bom, e não tem que estar relacionando com alguém porque quer ser mãe, né? Uhum. Então, aquele TikTok daquele relógio deixa muitas pessoas angustiadas e às vezes aceitam um relacionamento que faz muito mal para elas, um relacionamento abusivo, né? Temos diversos exemplos disso, inclusive na mídia, e a pessoa fica exposta àquilo ali pelo medo que ela não vai realizar o sonho dela de ser mãe. Então, desmistificar esse procedimento, baixo risco, existem essas medicações, né? Falar sobre o custo, deixar o mais claro possível para ela, é uma forma, às vezes, dela se libertar de outras decisões, né? Exatamente. Vou viver minha vida solteira até eu encontrar uma pessoa que queira as mesmas coisas que eu. Então, a Uhum. gente libertar mesmo nossos pacientes. E saber que isso são opções para vários tipos de pessoas, né? Que eu falo que o paciente vai fazer o congelamento de sêmen, por exemplo, às vezes eu tenho um paciente que eu preciso fazer uma reposição de testosterona por algum motivo e a gente sabe que a reposição de testosterona a longo prazo vai gerar uma infertilidade, ou o paciente que vai ser submetido a algum processo, como eu falei, de quimioterapia, etc. Eu preciso se oferecer isso para todos os pacientes. Ah, mas é porque o paciente já é idoso. O paciente idoso pode querer ser pai no futuro, né? Ele já tem uma prole constituída, ele não sabe, às vezes ele está solteiro, acabou de sair de um relacionamento, ou um paciente que é homoafetivo, que tem um casal, assim, mas eu sou homoafetivo, mas e aí? Você pode, no futuro, ter uma barriga solidária e querer usar o seu esperma? Você realmente vai abrir mão desse potencialidade, né, no futuro? Se sim, Isso está ok. bem Se definido, não, né? não precisa, né? E recentemente eu tive um caso de uma pessoa trans, né? Então, que ia fazer o processo de transição hormonal, e eu falei assim, mas é o seu gameta, é a sua. Por mais que você não queira usar um espermatozoide, é uma forma de sua genética estar ali. E de você conseguir uma fecundação no futuro, por exemplo, se você fosse relacionar com outra mulher. Então, existe várias pessoas e você tem que expor para todos os tipos de pessoas que chegam no seu consultório, quando você está falando em congelamento de óvulo, quando você está fazendo em congelamento de esperma, que é uma opção, né? E cabe à pessoa decidir, né? Você não é o médico que tem que julgar porque a pessoa é isso, ou que a pessoa é aquilo, ou que tem tal idade, Evitar né? esses pré-julgamentos e também mostrar à paciente que não existe nenhuma decisão que ela é 100%. Né? A É. vida ela traz inúmeras possibilidades. No caso do casal homoafetivo, muitas mulheres procuram a contracepção, sim. Então elas falam: mulher lésbica, você está falando sobre a contracepção? Vou falar, porque primeiro na nossa sociedade uma mulher lésbica tem mais chance de ser estuprada do que uma mulher heterossexual. Isso é forte. Isso é forte, Uhum. mas assim, são mais vulneráveis por uma atitude de corrigir, né? Então, a mulher infelizmente, né, na nossa sociedade, a mulher que se relaciona com mulheres, ama mulheres, ela é vista como, não achou um homem suficiente. Então, tem essas questões sociais e essa mulher, ela está mais em risco. Então, eu tenho que propor para ela, sim, falar sobre contracepção. Ou, se não tem desejo de ser mãe agora, é um relacionamento novo que está ali, estão se conhecendo, por que não pensar numa contracepção de longa duração? Você não Uhum. tem desejo de ser mãe agora, tem útero. Então a Entendi. gente tem que aprender a. É um desafio diário, né? Claro. Parece assim que é super fácil falar isso no consultório, não é. Mas é tirar esses julgamentos, essas questões de preço, essas questões de não é para ela, dar as possibilidades e ali depois daquela consulta fazer uma decisão compartilhada, que eu acho que é a melhor frase que dessa medicina moderna eu tenho buscado. Eu não quero definir nada para a vida de ninguém, é a vida da pessoa. Claro. Eu não quero tenho que nada. Eu Uhum. tenho que te passar a informação boa, Exato. de boa qualidade. E você vai definir com as informações que eu te dei o caminho que você quer seguir. Eu espero que compartilhe, né? Porque Exatamente. o médico não sabe o que você decidiu para si, fica muito mais difícil até procurar outras possibilidades aí terapêuticas e diagnósticas.